Olá pessoal, meu nome é Paula, eu sou sócia fundadora da OpenX e eu tô aqui hoje para falar sobre cultura empresarial e qual é a cultura que a gente adota aqui na OpenX. Quando o Renato falou que eu teria que fazer esse vídeo sobre cultura, eu fiquei animada porque cultura empresarial foi um tema que eu estudei no último ano de 2024. Eu não sabia o que era cultura, né? Achava que a OpenX não tinha uma cultura e quando todo mundo, né, hypou esse termo cultura empresarial, eu falei, gente, a gente não tem uma cultura, a gente precisa ter uma cultura, e fui entender como que funcionava. Eu participei de algumas palestras durante o ano de 2024, fiz alguns cursos de gestão online, e em todas essas palestras, em todos esses cursos, foi muito falado sobre cultura. Durante um tempo eu fiquei muito sem entender o que era, achando que realmente a gente não tinha uma cultura, que a gente precisava criar uma cultura, mas num curso que eu fiz no G4 Educação com o Thales Gomes, que ele explicou que cultura empresarial é aquilo que exprime o pensamento dos fundadores, aquilo que levou os fundadores a chegar até onde eles estão hoje, né, ao sucesso da empresa. É o que está na carne, né, o que ele fez para chegar até aquele lugar. E aí eu entendi que a gente tinha uma cultura, mas eu achava que como que eu ia aplicar aquilo para os funcionários? Como é que eu ia explicar o meu pensamento, o meu sentimento em relação ao que me fez a gente chegar até aqui, sendo que eles não são empreendedores. E aí ele, na sequência, explicou que para você saber se um funcionário sabe qual que é a cultura da empresa, a pergunta que você tem que fazer para ele é: se eu não estiver aqui, estou fora da empresa e acontecer um problema tal, como que eu resolveria esse problema? Se o funcionário conseguir te responder muito próximo ou exatamente o que você faria, é porque a cultura da sua empresa é forte. Então, eu comecei a trabalhar em cima disso, a gente resolveu definir quais são as nossas premissas, como que a gente definiria isso. Nós três, eu, Renato e o Leandro, fomos sentar para a gente pensar qual que seria a cultura da OpenX, e aí a gente chegou à conclusão que a gente realmente já tinha uma cultura, não foi tão difícil assim de definir as premissas, porque era uma coisa muito natural. E aí, quando a gente foi levar isso para os funcionários, a gente viu que muitos deles já aplicavam isso no dia a dia e é uma coisa que é forte aqui na empresa. É óbvio que a gente ainda trabalha isso, a gente faz formações sobre cultura com ele muitas vezes, aplica problemas e pergunta como que eles resolveriam, como que o Renato faria nesse caso, como que a Paula faria nesse caso, como que o Leandro resolveria essa questão, e muitas das vezes eles respondem exatamente o que a gente faria, né? Questões de éticas, questões técnicas, questões administrativas, a cultura está em toda a empresa. Então, a gente conseguiu definir essas premissas e é sobre as premissas da OpenX que eu vou falar agora para vocês. A primeira premissa da cultura da OpenX, a gente ficou em dúvida de colocá-la primeiro ou não, porque ela trata sobre Link P, mas mesmo antes, porque a OpenX inicialmente era uma empresa só de consultoria, né? A gente só prestava consultoria para provedor. A gente sempre, na prestação da consultoria, a gente sempre quis que o cliente tivesse um link de qualidade. Então, a primeira premissa é que a OpenX busca um link de qualidade e excelência altíssima. Então, a gente busca conectividade o tempo todo, a gente quer que o nosso cliente tenha o melhor link IP. E por que isso? Porque a gente sabe o que um provedor passa, né? Por ter esse DNA de consultoria, a gente sabe que o cliente lá na ponta, o usuário lá na ponta, ele sempre precisa de um link de qualidade, né? E se não tiver, o provedor não roda. Então, qualquer coisa que tiver muito ruim ou pouco ruim, o usuário vai reclamar. Então, é parte da cultura da OpenX estar o tempo todo buscando. E, isso não é cultura. É cultura sim, porque é 24 horas que os meninos, o Leandro, o Renato, estão o tempo todo pensando como que a gente pode melhorar o link da OpenX, como que a gente pode melhorar, como que pode ser melhor. Até porque, comercialmente falando, a gente não poderia ter um link de má qualidade, porque a gente não é uma operadora grande, a gente não é uma Tier 1, a gente não tem a grandeza de mercado que essas empresas têm. Então a gente precisa ter o melhor link, porque se a gente não tiver o melhor link, a gente não vai conseguir competir com elas, principalmente em questão de preço. A gente não vai conseguir ter um preço competitivo de uma empresa que compra no atacado numa quantidade muito maior que a gente, ou até de uma empresa Tier 1 que a internet é dela. Então, a gente precisava ter o melhor link de todos os tempos, porque se a gente não tivesse esse link, a gente não ia conseguir competir e a gente não ia sobreviver no mercado por muito tempo. Então, essa é a primeira premissa da OpenX. Buscamos um link de melhor qualidade e de altíssima conectividade. A segunda premissa da OpenX diz respeito aos nossos clientes, né? Então, a gente quer que os nossos clientes sejam nossos fãs. A premissa é exatamente essa. Essa premissa é uma premissa que eu vi quando eu estava pesquisando sobre cultura no site do Nubank, da Cristina Junqueira. Eu assisti muitas palestras dela e ela sempre fala que desde o dia 1 do Nubank ela sempre quis definir as premissas da cultura delas, e essa é a premissa número 1 deles. E aí eu
Eu não copiei dela, eu entendi que a gente era muito parecido nesse sentido. Desde o começo era uma coisa que eu sempre falei com o Renato, se eles gostarem muito da gente, eles nunca vão sair daqui. Então a gente precisa ter o melhor atendimento, a melhor compreensão. Então assim, nós três somos mineiros, né? Eu, Leandro e Renato. E a gente tem essa proximidade com os clientes, como se a gente estivesse sentado numa sala tomando um café. Então, pra gente é muito natural o cliente ligar pra gente pra perguntar coisas que às vezes nem é do provedor. Às vezes perguntar coisa pessoal ou uma coisa que não faz parte da consultoria OpenX, por exemplo, você sabe alguma coisa sobre como que eu faço para comprar carro de frota aqui para poder montar minha equipe técnica? Não é uma coisa que a gente tá acostumado a lidar, mas às vezes a gente liga para um outro cliente, o que você fez, como é que você fez? Aí passa uma informação de um para o outro. Então assim, esse atendimento de altíssima qualidade, para que os clientes sejam nossos fãs, garantiu que a gente tivesse um churn muito baixo. A gente tem muito pouco cliente que vai embora. Normalmente, os clientes que saem do OpenX ou é porque eu não tenho mais transporte até vocês, ou porque vendeu o provedor, ou porque não faz mais sentido aquele produto para eles, mas assim, é muito pouco. E muitos dos clientes que vão embora voltam, porque tenta um outro fornecedor, ou porque naquela época eu estava precisando fazer um corte de algum custo, alguma coisa, mas sempre volta. Assim, a gente tem muito cliente que foi e voltou, às vezes mais de uma vez. E todos que saem assim, mandam um e-mail, muito obrigada, esse tempo foi muito bom com vocês. Porque a gente realmente trabalha isso, a gente quer que os clientes, mesmo que eles saiam satisfeitos. Porque a gente sabe que numa conversa, numa Brint, numa feira, num grupo de WhatsApp, a gente vai ser sempre elogiado. E isso acontece com uma frequência muito grande. E além disso, falando da Brint, a gente vive na pele essa questão essa percepção de que alguns clientes, são muito fãs, que durante algumas feiras da Brint a gente vem clientes que a gente não tem contato no dia a dia, porque a gente tem cliente no Brasil todo, e eles falam assim, eu poderia tirar uma foto com o fulano, que ele que me atende pelo WhatsApp, pra eu mandar lá no grupo dos técnicos, pra gente conhecer pessoalmente, pra falar que eu conheci. E é muito legal, assim, que os caras vão lá, agradecem, nossa, você já me salvou de tanta coisa. O Osmar tá aqui, posso tirar uma foto com ele? Posso falar com ele? É muito legal, assim, é muito gratificante ver que o nosso trabalho está sendo bem feito, independente de qualquer coisa. Então, essa questão de que os clientes sejam nossos fãs fazem parte da nossa cultura, faz parte do nosso DNA desde o primeiro dia do OpenX. A gente sempre tratou o cliente como se a gente pudesse fazer de melhor por ele. A terceira premissa da cultura da OpenX também tem a ver com atendimento e é uma coisa muito clara na vida do Renato, sempre foi, que fazemos o que tem que ser feito, quando tem que ser feito. Então, não importa a hora, não importa o dia, não importa como a gente vai resolver o problema do cliente. A não ser que a gente realmente nunca tenha visto aquela coisa e não saiba, mas mesmo assim a gente vai procurar a informação e isso pode fazer com que demore um pouco mais, mas a gente nunca vai desistir até que o cliente esteja de volta no ar, ou que o link caiu, a gente vai voltar com esse link, ou que o cliente está com algum problema lá no POP dele. Mesmo que seja um problema físico, a gente não possa resolver. Cliente que perdeu o equipamento por causa de chuva, a gente já mandou levar equipamento. Já teve cliente nosso que precisava de um equipamento, que o equipamento dele parou de funcionar, e a gente tinha um equipamento igual aqui, e era um cliente nosso de Belo Horizonte, e a gente encontrou no meio do caminho. Ele veio de Belo Horizonte para São Paulo, a gente foi de São Paulo para Belo Horizonte, no meio do caminho o Renato entregou o equipamento para o cliente, voltou para São Paulo e o cliente foi para Belo Horizonte com o equipamento para agilizar o processo e chegar mais rápido possível lá o equipamento para o cliente voltar com a operação no ar. Então, a gente sempre faz o que tem que ser feito, quando tem que ser feito, independente se é madrugada, se é hora, sempre tem uma pessoa de plantão para emergência. Todos os clientes nossos de consultoria têm o celular pessoal do Renato, do Leandro e do Diego, que é o coordenador técnico, e pode ligar a qualquer hora. Essa semana mesmo teve uma atividade que o Diego estava fazendo e teve um problema que ele não conseguiu resolver, que passou do ponto, eles ligaram para o Renato acordou. Para a gente não faz a menor diferença. Às vezes eu brinco com ele, nossa, eu achava que eu casei com um técnico de internet, casei com um médico, Porque acorda de madrugada para fazer e não é um problema pra gente, porque realmente é uma coisa que para ele é natural. Ele faz e não é um problema, não é uma coisa que ele, meu Deus, que saco, tem que fazer isso. Não, é bem tranquilo e faz parte do DNA da empresa. E os meninos já trabalham assim. Todos os nossos funcionários analistas, eles fazem atendimento de madrugada para cliente e eu nunca vi um funcionário reclamar, tô cansado, não sei o quê. Normalmente no dia seguinte eles ficam de home office, mas assim, eu nunca teve um funcionário que no dia seguinte de uma atividade de madrugada, não trabalhou, Eles às vezes acordam um pouco mais tarde, começa o turno deles um pouco depois, mas está em casa trabalhando de home office, o que precisar vai ser feito e se a gente precisar acordá-los porque no outro dia de manhã deu um problema e não tem ninguém para resolver, eles vão fazer e faz parte do DNA da empresa. É outra coisa que a gente
percebeu e nunca foi falado, imposto, mas que eles agem naturalmente com isso. Todos os que entraram aqui até hoje agem naturalmente com isso e nunca reclamaram de fazer atividade de madrugada. É engraçado que o Marcos, que foi o último que entrou, ele ficava, quando que eu vou poder fazer atividade de madrugada, né? No começo, quando ele estava ainda, no começo que ele não sabia, né? Quando que eu vou poder? Hoje vocês vão fazer? Eu posso acompanhar? E assim, para eles é natural e não é uma coisa pesada fazer essas atividades de madrugada, é bem tranquilo. A quarta premissa é sobre reconhecimento de erros, né? Também faz parte muito do DNA do Renato isso, que como ele é uma pessoa que sempre ousou muito de testar coisas novas, obviamente quando você testa as coisas novas, quando você faz coisas novas, acontece erros. Então a premissa é reconhecemos o nosso erro e trabalhamos para que ele seja resolvido o mais rápido possível. Porque muitas vezes o que acontece na consultoria é que, quem mexeu, não fui eu, e ninguém fala quem foi e fica nessa leva e ninguém resolve o problema tentando descobrir quem foi. Então aqui a gente já levanta a mão, foi a gente que configurou errado, foi a gente que não deveria ter feito isso, ou eu tentei fazer uma coisa e não deu certo, estou voltando com o backup para trás porque não deu certo. Então a gente já levanta a mão, já fala, obviamente quando é a gente, né, já fala que fomos nós que fizemos errado e já estamos consertando. E isso dá uma segurança muito grande para os nossos clientes. Isso é uma coisa que é mais difícil para os meninos, porque é natural do mercado, né, a gente vamos tentar resolver sem o cliente perceber, mas que depois que a gente explica, eles entendem perfeitamente que para o cliente isso é uma segurança, porque sabe que se fizer errado, a gente já vai falar e já vai resolver. Então já teve questões assim que o Renato estava mexendo em algum equipamento nosso que refletiu em grande escala na internet brasileira e até foi notícia em fórum de discussão profissional, e ele foi lá e falou, não, fui eu que fiz, eu fiz isso, e isso aconteceu por causa disso, e uma pessoa viu e elogiou, e isso deu uma repercussão positivíssima pra gente. Então, assim, essa premissa pra gente é inquestionável e faz parte do nosso DNA, e a gente nunca vai mudar isso, porque as pessoas, a princípio, acham que é ruim, mas no final das contas é o que faz a gente ser o que a gente é, e pra gente o resultado sempre foi positivo. A quinta premissa é uma premissa que não existiu desde o dia 1, mas é uma coisa que a gente começou a fazer acho que tem 2 anos, e foi tão maravilhoso e foi tão bom que a gente fazia do jeito errado antes. Não é que a gente não fazia, a gente fazia do jeito errado antes e agora a gente faz do jeito certo, que é construirmos times de alto padrão e fazemos formações semanais com os nossos funcionários. No começo, quando primeiro era só eu e o Renato, depois veio o Osmar, depois veio o Leandro e depois o Osmar, enfim, e o Alex, e aí foi crescendo. O que aconteceu? A demanda era muito grande e não tinha como o Renato dar treinamento para eles. Eles iam aprendendo na prática. Então, no dia a dia, acontecia um negócio, isso aqui é assim que faz. E aí aprendia. Hoje em dia, há uns 2 anos atrás, a gente começou a dar essa formação aqui interna. Então, hoje nós vamos falar sobre BGP. Como que o OpenX trabalha isso? Como que são as configurações? Blá, blá, blá. E isso foi um negócio que deu uma escala gigantesca para os meninos de conhecimento e de sofisticação no tratamento com o cliente, e mudou muita coisa aqui dentro. Então, antigamente, o que era feito de forma desordenada, hoje é feito de forma ordenada. Então, a gente tem formação, se eu não me engano, todas as segundas e todas as quintas. São temas que os meninos às vezes pedem, temas às vezes que o Renato ou o Leandro definem, temas técnicos. E esse ano a gente está com uma novidade de começar com temas pessoais, de falar sobre financeiro, pessoal, né, sobre investimentos, sobre outras coisas, porque a gente percebeu que cada vez mais que eles ficam mais sabidos, como se diz lá em Minas, melhor eles tratam os clientes, melhor eles têm desenvoltura para ligar uma coisa com a outra e resolver um problema de uma forma muito mais rápida. Então a formação para a gente hoje é parte da nossa cultura assim, muito importante, porque sem ela a gente jamais teria o time que a gente tem hoje, né? E uma das coisas que eu e o Leandro a gente sempre falou com o Renato, é que se o Renato não passasse, não tirasse da cabeça dele tudo que ele sabe e passasse para outras pessoas, a OpenX ia sempre depender 100% dele. E isso é uma coisa muito perigosa, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que pode acontecer. E o valor da empresa, e eu falo de dinheiro mesmo, o valor da empresa não pode estar depositado num único cérebro, né? Se um dia a gente não tem a menor pretensão de vender a OpenX, mas se um dia acontecesse de precisar vender, a OpenX não teria valor sem o Renato, né? Então, a gente precisa passar esse conhecimento para frente. E a partir do momento que você passa o conhecimento para frente, é uma coisa maravilhosa, porque as outras pessoas começam a entender mais fácil as coisas. Então, a gente melhorou os nossos funcionários e começou a melhorar os nossos clientes também. Porque aí os nossos funcionários passavam aquela informação para o nosso cliente aprendia. E até foi por isso que a gente criou o produto treinamento, né? Que a gente já está com uma outra turma para agora. Já fizemos 3 turmas, já estamos na 4ª turma de treinamento. Agora em março, já está fechada. Porque a gente
viu que quando a gente ensinava para os funcionários, melhorou muito para a gente, e quando a gente passou a ensinar para os nossos clientes, melhorou ainda mais para a gente também. Porque quando um cliente liga para passar um problema para ele, se ele tem uma clareza melhor sobre o que está acontecendo, ele já passa o problema muito mais fácil para a gente entender. Olha, o problema é esse, eu não consigo resolver. Mas ele já sabe o que é. É muito mais fácil. Então, para a gente, essa premissa de formação contínua dos funcionários é uma base importante aí da nossa cultura. E a última premissa que a gente vai falar é sobre a desburocratização dos contratos. Essa é uma das principais premissas, né? Ela está no número 6, porque foi o que a gente lembrou por último, mas que é uma questão mais administrativa. Mas eu acho que ela está muito perto das duas primeiras, né? Porque a gente sempre foi assim, o cliente quer a internet, beleza. Você quer quantos gigas? Tanto, beleza. Vamos ligar. Depois a gente vê como que a gente vai cobrar. No começo era bem assim, era bem no fio do bigode mesmo. A gente colocava para rodar o link do cliente e depois a gente ia ver contrato, depois a gente ia ver boleto, lá. Hoje em dia a gente não faz mais assim, a gente teve, obviamente, alguns problemas, mas a gente assina um contrato muito rápido. Então, se o Renato recebe um cliente hoje, faz a reunião de apresentação do produto e ele fecha, amanhã o contrato está na mão dele. Se for de manhã, no final do dia o contrato está na mão dele. A partir do momento que ele assinou o contrato, em menos de 10 minutos o link dele está rodando. Se ele já tiver pedido a VLAN no PTT, dependendo se ele já tiver conectado com algum data center que a gente tem POP, é muito rápido. Então, assim, isso é uma coisa que os clientes elogiam muito e que faz parte, porque a gente que contrata com outros fornecedores de link, a gente sabe que às vezes a gente pede um upgrade de um link que já está ativo, o fornecedor só precisa majorar lá a quantidade de mega que a gente está contratando. E demora 3 meses. Isso era uma coisa que o Renato ficava muito bravo e é inconcebível para a OpenX. Então, pra gente, o cliente tem que ser atendido o mais rápido possível. Faz parte da nossa cultura ser muito rápido. Então, o nosso contrato é assinado muito rápido, a gente sobe o contrato para ser assinado online. A partir do momento que o cliente deu ok, está assinado, a equipe técnica já está preparada. De 5 a 10 minutos o link está rodando, se a gente tiver com todas as conexões ok. Já que se cria um grupo do WhatsApp com o cliente e a partir daí a tratativa é toda muito rápida. Meu link está com problema, é sempre muito rápido, a gente tem plantão final de semana, então o atendimento é sempre rápido. A burocratização é uma coisa que está na carne do brasileiro e que a gente tem que fazer meios disso sumir da nossa vida, porque só atrasa o nosso desenvolvimento. E pra gente aqui isso é premissa. Então essas são as 6 premissas da cultura da OpenX. E para a gente é muito importante que elas sejam vivenciadas todos os dias pelos nossos funcionários. A gente está sempre falando, a gente está sempre instruindo, porque o que fez a gente chegar até aqui foi isso e é o que vai fazer a gente continuar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um assunto que eu gosto muito. Se alguém se interessar, pode me chamar. Estou sempre lá no LinkedIn, ou quem já é cliente sabe meu WhatsApp, sabe meu e-mail. Pode me chamar, porque é um assunto que eu gosto muito e eu gosto de dividir a informação com vocês. Muito obrigada e até a próxima.